Imagine uma conversa entre dois homens medievais. Entre os assuntos discutidos poderiam surgir preocupações como a fome ou os sarracenos. Porém, seriam questões percebidas por eles como atuais, como a reforma da Previdência e como a novela das 9 são para nós. Algo bastante natural, já que, abre aspas, todos os homens de todos os períodos históricos se veem como contemporâneos, fecha aspas. E seus problemas, preocupações, expectativas só podem dizer respeito ao seu tempo. Afinal, não existem fontes que afirmam que Luís XIV tinha problemas com a sua conexão de internet. A maneira como cada temporalidade percebe o seu presente influencia na valorização ou desvalorização do seu passado. Isso significa que, se para você o presente está um verdadeiro caos, com violência, greves, manifestações, escândalos de corrupção e eliminação na Copa, você irá observar o passado como um verdadeiro berço da ordem, sem violência, greves, manifestações, escândalos de corrupção e com um tricampeonato mundial. Isso leva as pessoas a dizerem a famosa frase: "No meu tempo é que era bom" e "intervenção militar já". Recortes temporais como Idade Antiga, Média ou Moderna, portanto, são denominações posteriores que correspondem às experiências do presente de quem escreve a história. Ou seja, elas são móveis e não fixas como se aprende na escola. Só existe história de muitos tempos ao mesmo tempo. Nunca existe uma história de um único tempo, né? Então nós temos que dar conta de tempos longos, de tempos curtos que pela sua repetição se tornam longos, de tempos longos que deixam de existir ou que se encurtam. A história é, como nos ensina Fernand Braudel, um dos grandes historiadores do século XX, a história é sempre constituída por uma pluralidade de tempos, de durações. O nosso desafio é dar conta, então, dos muitos ritmos de configuração e de transformação da realidade que se processam simultaneamente, alguns lentos, alguns rápidos, e eles trocam de posição e estabelecem entre si hierarquias. Então, para nós historiadores, né, nós desde cedo aprendemos a relativizar o tempo, né? Isso não é um atributo exclusivo ou específico dos cientistas da natureza, dos fenômenos naturais, mas os cientistas sociais desde muito, mas muito tempo, inclusive em diálogo com cientistas de outras dimensões da realidade, né, nós lidamos com a imperiosidade de considerarmos que não existe um único tempo. O tempo é sempre relativo ao que as sociedades fazem com a sua realidade. Por exemplo, o conceito de Idade Média elaborado no século XVI, construído pelos renascentistas e iluministas, é diferente do conceito de Idade Média do nacionalismo romântico da primeira metade do século XIX e, com certeza, é diferente do conceito que temos hoje. O recorte é o mesmo, Idade Média. Porém, o olhar para o passado, nesse caso, a Idade Média, é moldado pelo presente. Portanto, você aprendeu nesse vídeo que a escrita da história se faz no presente de quem a escreve. Assim, podemos afirmar que todo o passado corresponde à mediação do presente que o produziu. Por isso que a história política se desenvolveu nas cidades-estado gregas, as biografias de santos nos mosteiros medievais, a história nacional nas cortes monárquicas modernas, a história econômica na Revolução Industrial e a história das mentalidades no mundo de identidades fragmentadas do pós-guerra. Boa noite e até amanhã.